Na noite de hoje, nós vamos atender a pedidos e vamos expandir dentro do nosso projeto Deixar de Sofrer, que está na sua 9ª palestra este ano. Nós vamos expandir a área que nós denominamos de nossas preocupações e o medo. As preocupações e o medo na nossa sociedade atual estão muito disseminados. Nós temos muitas notícias que são possíveis de nos causar inquietação. Então, nós vamos refletir hoje um pouquinho sobre essa questão de preocupações, a questão do medo. Preocupar-se. O que é preocupar-se? Vocês já notaram que a palavra preocupar-se, ela fala por si mesma? Ela diz assim, pré-ocupar-se. Então, as preocupações são ocupações antecipadas de algo que a gente idealiza, colocou em nossa mente e que é geralmente antecipação de questões desagradáveis, de questões que nós gostaríamos de controlar, gostaríamos que não acontecesse, então a gente se preocupa. Essa preocupação com questões que contêm elementos desagradáveis ou que nós queremos evitar, tem a seguinte consequência. Essas preocupações, nos causam medo. E aí vamos conceituar o que a gente entende por medo. O medo, na verdade, ele é um complexo de reações. O medo acontece quando nós temos a percepção de que algo vai acontecer e que esse algo nos ameaça de alguma forma. É a percepção de um perigo, né? O medo é uma das emoções que a psicologia estuda e que são emoções naturais do ser humano, assim como a alegria e outras emoções que nós chamamos de emoções básicas. O medo, ele é uma reação, portanto, natural. Natural como? Ela é natural porque foi inscrita, colocada em nós como uma forma de preservação da espécie. As espécies mais evoluídas, os mamíferos, por exemplo, todos têm a reação de medo. O medo não é só domínio do ser humano, é uma preservação da espécie. É uma emoção e, portanto, é uma energia em movimento. É algo que se desloca dentro de nós. Emoção é uma palavra que vem do latim que quer dizer movere. Movere quer dizer mover, ativar, se tornar atuante de alguma forma. Então, a emoção do medo, ela tem esse objetivo. Ela tem o objetivo de nos preservar das questões que podem causar um dano ao nosso organismo. Então, é natural. Nós temos reações que são nem mesmo pensadas. Por exemplo, estamos em uma rua e nós vemos se aproximar a alta velocidade desgovernado de um caminhão que vem descendo essa rua a todo vapor, aí, a toda velocidade. O que nós fazemos? Imediatamente nós pulamos para o lado. É algo instintivo, é algo que nos preserva. Essa reação a algo que ameaça,
é aquilo que é conhecido como uma reação de luta ou fuga. Os animais têm esse tipo de comportamento. Eles têm um comportamento em que, se eles pressentem algo que eles já sabem que é uma ameaça, por exemplo, um predador, é instantâneo a decisão se eles vão enfrentar, como o gatinho corajoso que enfrenta um cachorro latino oriçando todos os seus pelos, né, para parecer maior e poderoso e mostrando os dentes, ou ele foge. Então, é a reação em que nós atacamos, agredimos ou fugimos. Isso acontece conosco também, dessa forma instintiva, de situações de luta ou fuga. Antes de continuarmos nessa questão do medo, eu queria colocar que essa emoção, essa emanação do medo, ela em primeiro lugar, a gente poderia quase que dizer que ela é contagiosa, porque ela emite uma vibração que atinge e aquele, ou pessoa, ou até o animal que está suscetível, que percebe essa vibração, tem essa sensibilidade, também sente o medo. Por exemplo, é muito comum que aquela pessoa que tem muito medo de cachorro, é só ela chegar perto de um cachorro, o cachorro já mostra os dentes como se fosse atacar. É a reação do cachorro para a questão de que quem tem medo, isso é tudo instintivo, né? Quem tem medo pode atacar. Então, o cachorro já mostra os dentes e rosna, porque o medo causa esse tipo de reação. O medo causa uma reação de quê? De defesa, uma necessidade de se defender, né? E tem outra característica o medo. O medo, ele como todas as grandes emoções, ideações, ele possui um campo, que a gente chamaria o campo do medo. Nós vivemos num universo que são campos vibratórios dentro de campos vibratórios. Então, quando nós sentimos medo, nós nos conectamos com o campo do medo. E o medo se potencializa. Basta ver, por exemplo, um medo se soma ao outro. Isso é que é o potencializar. Basta ver, por exemplo, um recinto fechado, se alguém gritar fogo, e logo 3 ou 4 saem correndo, estabelece-se o pânico. Ou seja, o pânico é o medo já sem condições de raciocinar. É a reação de medo, geralmente no caso aí de fuga, ninguém vai lutar com esse fogo, então, de fuga. E todos entram em pânico e todos querem sair do recinto ao mesmo tempo. E o que acontece? Várias pessoas podem morrer por pisoteamento, porque aquela multidão passa por cima de qualquer coisa. É o pânico, né? Nós também, se cultivarmos e tivermos medos exagerados, entramos nessa situação do medo potencializado, que a gente chama fobia, síndrome de pânico. Depois eu falo um pouquinho sobre essas questões, porque agora nós vamos para o segundo aspecto do medo. Então, esse primeiro é o medo natural. É natural que a gente tenha medo que é um medo já inscrito em nós, medo de altura. Se nós estamos no alto de um edifício muito alto, a questão de
olhar para baixo e tal, já nos dá um certo receio na projeção da possibilidade de nós cairmos. Ou seja, alguns medos são medos já instintivos, né? E que a criança já tem. A criança pequena ela já tem. Depois de alguns meses, ela adquire a noção de que ela não pode cair. Assim também animais. Animais muito pequenos, filhotes de cachorrinho, podem cair de algum lugar. Depois de um certo tempo, ele já olha e tem a reação do medo que o contém. Aí tem a outra questão do medo e do aspecto que ele faz conosco, que somos, temos a nossa parte animal instintiva, mas dentro da nossa evolução, nós somos aqueles que raciocinam, que se pensam, que são capazes de lembrar do passado e de projetar no futuro. Somos capazes de lembrar de situações e somos capazes de projetar situações. Esses são os medos que a gente pode adquirir, que são medos condicionados pela nossa mente. E olha aí o que acontece. Os medos condicionados pela nossa mente, eles podem ter várias origens. Nós podemos ter passado por uma situação muito conflituosa numa vida anterior, uma situação de muito perigo e provavelmente uma situação em que nós, de alguma forma, sucumbimos ou tivemos algo muito desagradável, muito doloroso acontecendo. Quando nós reencarnamos, essa questão ela está lá armazenada no nosso subconsciente, ou, segundo o nosso conhecimento espírita, ela está codificada no nosso perispírito. O perispírito, ele é o corpo espiritual que sobrevive a nosso desencarne, quando o nosso corpo físico, né, morre, nós temos o nosso corpo espiritual que sobrevive e que guarda todas as experiências que nós tivemos no passado. Todas as experiências estão lá codificadas. Algumas, quando nós reencarnamos, elas não estão, a gente diz assim, não estão tão afloradas, não estão assim tão na superfície, elas não estão tão possíveis de serem captadas, porque senão a gente teria muita dificuldade na encarnação. Se nós fôssemos lidar com todas as questões que nos aconteceram em múltiplas, milhares de encarnações, nós não conseguiríamos numa encarnação só. Então, no nosso plano encarnatório, né, quando ele é planejado ou por nós, quando já temos esse avanço, ou por os nossos protetores espirituais, há uma seleção daquelas questões que vão estar mais prontas para aflorar na nossa vida. E vão aflorar para quê? Vão aflorar para que a gente as resolva. Vão aflorar para que a gente trabalhe, no caso, aquele medo. A gente chama isso aí dos nossos assuntos inacabados. Eu gosto de usar a palavra encrenca, as nossas encrencas não resolvidas de outras vidas. Elas ficam ali, estão na nossa programação, vão aparecer de alguma forma. Então, por exemplo, eu me lembro de um caso que isso foi tratado em consultório, que uma pessoa chegou com uma enorme, extraordinária fobia,
que era a claustrofobia, que é a fobia, ou seja, o medo exagerado de lugares pequenos e fechados, né? Essa pessoa chegou, então, as fobias são isso: medo desproporcional ao momento atual, sem uma causa aparente, e são medos que são incapacitantes. Então, essa pessoa, ela trabalhava no 5º andar de um dos ministérios e não conseguia pegar o elevador, né? Ela fez de tudo e conseguiu uma casa onde ela subia, um apartamento onde ela subia pelas escadas. Mas todas as vezes que ela iria visitar alguém ou qualquer coisa, ela não conseguia entrar no elevador. A fobia ou a síndrome do pânico tem essa característica. Geralmente a pessoa não sabe o que causou. Ou seja, não há um trauma específico, um momento dramático nessa vida que explique, né? Na síndrome do pânico, a pessoa às vezes nem percebe qual foi o estímulo, ou seja, a coisa, o evento ou a circunstância que ocasionou ela ter a primeira síndrome do pânico, o primeiro pânico. E o pânico é o quê? O pânico é um medo tão exagerado que a pessoa, às vezes, desmaia, ela tem sudorese, ela fica completamente incapacitada e ela entra naquele pânico, pensa até que vai morrer. Dá uma sensação de morte na pessoa, né? E, geralmente, quando a síndrome do pânico é tratada terapeuticamente, então há uma progressiva dessensibilização da pessoa para que ela compreenda. A gente chama de ressignificar, que é dar novo significado às experiências, para que ela veja que ela, aos poucos, ela vai enfrentando, de tal forma que ela veja que aquele medo não tem bases agora, né? Falando em agora, por exemplo, a síndrome do pânico que impede as pessoas de até saírem de casa, que infelizmente tem ocorrido com muito maior frequência nos últimos tempos. A pessoa não consegue nem mesmo abrir a porta da rua e sair para fora de casa, chama agorafobia. É a fobia, uma fobia social. Como é que ela é tratada? A pessoa é colocada, ela não sabe o que é, ela não consegue identificar o que aconteceu da primeira vez, mas ela passa a ter um pânico de ter o momento de pânico. O medo maior dela, em seguida, é entrar nessa situação. Então, o que acontece? O trabalho é que ela seja levada assim, até dar uns passos, primeiro abre a porta e alguém protetor fica ao lado e fala, tá vendo? Você conseguiu chegar até aqui. Aí ela se sente mal, vou morrer. Não, você muito bem, muito corajoso, está chegando até esse momento e, aos poucos, levando a pessoa até a conseguir voltar. E um último passo é ir num ambiente onde haja muitas pessoas, num shopping center, numa reunião como essa. Aquela pessoa da claustrofobia, ela foi tratada com regressão de memória, mas atenção, não é recomendável sair por aí contratando, que é perigosíssimo o trabalho de regressão de memória. O trabalho tem que ser por um excelente terapeuta que faça a terapia da pessoa, das lembranças e do personagem que a pessoa foi no momento em que surgiu
o trauma. E isso são poucos, né? Por aí tem muita gente dizendo que vai fazer regressão de memória, que vai olhar para você igual o cartomante, falar seu passado. Tudo isso não funciona e pode ser perigoso. Mas uma boa terapia de regressão faz isso que eu estou colocando. O terapeuta, como está muito aflorado, ele dá um estímulo para que a pessoa entre em regressão, porque o momento daquele pânico, ele é um momento de regressão ao que está na memória da pessoa, ao que está lá no subconsciente, que não é com palavras, é com as reações. E aí, ao fazer isso, ele leva a uma ressignificação daquilo. A pessoa passa por todo um processo terapêutico no qual ela se dá conta que aquilo aconteceu não com essa personagem dessa encarnação, mas com o daquela outra. Nesse caso que eu estou relatando, a pessoa pôde passar por uma sessão de regressão e ela conseguiu verificar que ela havia tido um momento muito doloroso em outra vida, no qual ela foi objeto daquela tortura em que a pessoa morria esmagada entre paredes que iam se fechando, que era uma tortura da época medieval. Depois que ela ressignificou, ou seja, que ela descobriu que aquele pânico, aquela fobia que ela tinha de elevadores ou de qualquer lugar muito pequeno e fechado, não era dessa encarnação, dessa pessoa, que agora não era perigoso entrar num lugar fechado. E essas emoções sendo trabalhadas, elas se modificam. E aí a pessoa pôde tranquilamente seguir sua vida. Então, esses são casos, quando um medo nos acontece, que assim abala as nossas emoções, que nos deixam, às vezes, até incapacitados, isso significa que nós estamos... Uma possibilidade é essa, de que seja a memória de outras vidas. Outra possibilidade é algum trauma de infância. Uma criança pode ter muito medo de cachorro porque foi mordida por em criança, né? Apresentou algum medo e o cachorro teve também uma reação de medo e mordeu. E aí ela fica com medo de cachorro, né? Algumas crianças e pessoas têm medo de água. Às vezes, uma brincadeira sem graça jogou a criança dentro de uma piscina para ela aprender a nadar e ela cria esse pavor de morrer afogado, que é também um medo instintivo, né? Nós temos medo de não ter ar, de ficar sufocado, né? Então, esses processos são armazenados. Alguns processos frustrados que ocorreram conosco e também as ideias aprendidas e as crenças. Às vezes na nossa casa, na infância. Às vezes nós fomos criados, os nossos pais nos criaram para ter medo. Medos, assim, criança pequena que não tem discernimento, medo de tudo. Medo de pais superprotetores que criam esses medos na criança, às vezes medos para ela ficar quieta. É interessante notar que, pelo menos as histórias antigas, as mais famosas, todas manipulam o medo, né? Que era para as crianças serem, antigamente usava-se o medo, né? Para as crianças ficarem comportadinhas. Cuidado que o bicho papão vem pegar. Se você não dormir agora, vai ter um bicho vindo aí. Se você não se comportar, vai acontecer igual com Joãozinho e Maria.
que foram levados para o mato e deixados lá pelos pais e foram presos por uma bruxa má. Quer dizer, essas histórias são incríveis, porque são de uma época que era uma criação pelo medo. E, às vezes, esses medos, um pai ou uma mãe, particularmente a mãe, muito medrosa, cria medos nas crianças e elas crescem se sentindo inseguras com as coisas. Inseguras com... e até, às vezes, a seleção da mídia, que focaliza mais os casos dramáticos e os casos infelizes do que as ações de bondade e de fraternidade que acontecem no mundo, também causam muitos medos. A mídia, ela é uma bênção, a gente tem notícias o tempo todo do mundo todo, porém, a seleção é sensacionalista. Casos horríveis em qualquer horário, histórias terríveis. No entanto, são poucas as histórias que são trazidas de questões e de atos e de projetos e de acontecimentos extraordinários que estão acontecendo nos dias de hoje. Tem muita coisa boa no mundo, a consciência das pessoas é muito mais ampla do que era há 100, 200 anos atrás. Os direitos humanos são muito mais aceitos e compreendidos e bem recebidos e observados no mundo quase todo. Aí a gente precisa fazer essa seleção. Eu até sempre que falo sobre isso, eu gosto de falar sobre um programa, né, sobre um site na internet que é uma gracinha, chama Só Notícia Boa. Aí fica a sugestão. Vocês entram lá, só tem notícia boa, notícia de casos maravilhosos, né? Então, nós precisamos, inclusive, selecionar essas questões, que tem também as coisas boas para a gente ver, para que a gente não fique tão preocupando-se com algo que não vai nos acontecer. Então, esse processo de medo é isso, é essa predisposição, muitas vezes, mental, que nós temos para antecipar coisas ruins, coisas que vão nos fazer sofrer e que nos causam, e é um processo que nós podemos ter um processo mental fazendo isso. E aí vamos nos tornando uma prima do medo é a ansiedade. A ansiedade tem as mesmas características do medo em termos de reações, só que ela é um processo mais difuso. O medo geralmente tem um objeto, a ansiedade não. Há pessoas que são ansiosas, estão sempre em sobressalto, estão sempre nessa beira do abismo que vai acontecer alguma coisa. O que acontece com o medo, que é uma característica, seja ele criado pela mente ou não? O medo criado pela mente tem as mesmas reações do medo instintivo. Há uma série de reações físicas. Nossos batimentos cardíacos se aceleram, há uma descarga de adrenalina no sangue para nos dar força, nossas pupilas se abrem. Já viram fotos de gente com medo, né? Sempre com aquele olho arregalado? É porque as pupilas se abrem para a gente enxergar melhor, né? O sangue flui para as nossas extremidades, pernas e braços, inclusive para a gente correr se precisar fugir, né? As questões assim secundárias no sentido de não precisar para a sobrevivência imediata, elas são paralisadas, como a digestão, o sistema imunológico
para de funcionar enquanto a gente está sobre a ação do medo e muitas outras reações. Isso dá uma força extraordinária para a pessoa na hora do medo, inclusive para ela ou lutar ou fugir. Então, em 1982, aconteceu um caso nos Estados Unidos que foi relatado, hoje em dia tem muitos, se procurarem na internet, mas naquela época saía nos jornais. Então, ele foi relatado pelos principais jornais americanos. Então, na Geórgia, que é um estado dos Estados Unidos, né, uma mulher chamada Angela Cavallo era o sobrenome dela, né? Ela fez uma ocorrência extraordinária com ela. Ela estava perto do seu marido, que trocava o pneu de um Chevrolet Impala que tinha 1.500 quilos de peso. E ele estava trocando essa roda. E o menino dela, de 2 anos, chamado Tony, foi criança pequena, né, entrou debaixo do carro. E o marido trocando. E o macaco, né, que segurava, começou a cair. Essa mulher, não muito forte, não muito alta, com a força do medo de ver seu filho esmagado, conseguiu levantar esse carro de 1.500 quilos com a mão. Levantou até que se conseguisse puxar a criança debaixo do carro. E aí soltou mais e salvou a criança. E esse fato foi muito estudado. Hoje em dia, há muitos estudos sobre essa ação extraordinária que é a ação do medo no nosso organismo e no nosso psiquismo. É claro que depois vem todas as consequências, né? E aí veja uma coisa, esse medo causou uma série de alterações no organismo, assim como as reações que ocorrem, por exemplo, quando uma pessoa... isso é muito relatado pelos soldados que vão à guerra. E estão naquele fogo cruzado, naquela situação, né, insana, onde há bombas explodindo por todo lado, onde eles conseguem antever que vão poder ser estraçalhados ou mutilados, e todos relatam que sentiram muito medo, entram em trauma. Essas notícias, por exemplo, de crianças que estão no meio de guerra, como na Síria, né, a toda hora os prédios sendo bombardeados, aquelas crianças que algumas com 7 anos nem nunca conheceram outra situação, então elas têm aquilo que a gente chama da energia residual do medo. O que é a energia residual do medo? Aquele momento do medo extremo passa, mas as reações continuam. Chama até a síndrome do estresse pós-traumático. Estresse que acontece após trauma, que os veteranos de guerra, a maioria tem, porque é impossível sair dessa situação desumana de guerra sem que você tenha o efeito residual. Então, o que acontece? A pessoa começa a ficar hipervigilante, ou seja, ela fica sobressaltada. O ansioso, que tem esse medo difuso,
ele fica assim também, o tempo todo sobressaltado, né? Então, quem sofreu um trauma tem essas memórias traumáticas, memórias de sequestros, de abusos, de questões muito sérias. Então, dá aquela ansiedade permanente. A pessoa sente, tem pesadelos, qualquer estímulo exterior já a pessoa entra em pânico, como, por exemplo, a questão da pessoa que ela tem essa hipersensibilidade e ela veio, por exemplo, um veterano de guerra, veio da guerra, ele ouve um estampido de um fogo de artifício, né, nos fogos de artifício, e ele entra num completo, às vezes entra em regressão, entra em estado de superagressividade, porque vamos lembrar, a agressividade é resultado do medo. As pessoas que dizem assim, qualquer coisa explode, no fundo precisam tratar seus medos, porque a pessoa que não tem medo não tem agressividade. A agressividade é a luta, né? E a pessoa que também se esconde e que não quer enfrentar nada e tudo mais, precisa verificar do que ela tem medo, né? Então, qual a moral dessa história toda? É que o medo provocado pela nossa mente, ele provoca as mesmas reações do medo para a sobrevivência. Tem os mesmos sintomas. A pessoa fica como que com o alarme ligado. Aí, quando eu estava pensando no que eu ia trazer para conversar com vocês, eu escrevi aqui um alarme ligado e me lembrei, alguns jovens aqui não vão se lembrar disso, mas quem já tem algumas décadas de caminhada vai se lembrar que uns anos atrás a TV americana produziu um seriado que passou aqui no Brasil, chamava Perdidos no Espaço. Alguns acho que viram, né? Esse Perdidos no Espaço era a família Robinson, né? Que ela conseguiu, era na época do entusiasmo espacial, então o seriado dizia que eles pegaram uma espaçonave e foram para o espaço, mas lá eles se perderam. Eles não conseguiam voltar para a Terra, então eles iam cada hora procurando a Terra, cada capítulo eles estavam num novo e misterioso planeta, um planeta que eles não conheciam. E aí tinha um robozinho, quem se lembra do seriado, ele era um robozinho assim de menos de 1 metro, né, de uns 80 centímetros, com aquela cabecinha né, capacete de bala, que chamava o B9. Né? Esse robozinho era o seguinte, ele tinha uma capacidade que tinha sido colocada nele. É que ele, todas as vezes que ele pressentia alguma coisa que podia ameaçar a família, e todo capítulo tinha alguma coisa, ele gritava assim, perigo, 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 e tinha lá uma musiquinha junto. Né? Então, esse B9, aí eu me lembrei disso porque a pessoa que muitas vezes criou esse modo de pensar na vida, em que ela se preocupa em antever coisas ruins, em que ela cultiva medos, que não trata dos seus medos, é como se ela tivesse esse robozinho aqui dentro. Então, o tempo todo está gritando,
perigo, perigo, perigo. E aí todas as reações acontecem, né? E a pessoa fica muito mal. Cuidamos de outra pessoa que ela era mãe solteira, muito apegada ao seu filho adolescente. O filho adolescente saía para as baladas e ela acabava tendo que chamar o SAMU, porque tinha um coração frágil. Ela tinha a mente dela, na mente dela, o filho já estava sequestrado, já estava no meio de drogados se acabando, ele tinha se desencaminhado, ele pegou alguém, ela relatava isso, que ela ficava em casa o tempo todo com essas, a gente chama ideações, ideias. Ficava com as ideações do perigo, perigo, perigo naquilo que ela tinha de mais precioso, que era esse filho, de 19 anos já, né? E aí ela via esse filho pegando carona que não tinha carro e o carro se espatifando. Conclusão, ela ia tendo uma arritmia do coração que tinha que chamar o SAMU. Então, nós fomos trabalhando primeiro a serenização, que quando ela começasse com isso, primeiro ela se desse conta que aquilo tudo era criação da mente, né? É o primeiro passo, é você verificar o que você está criando. Tem base na realidade? É isso que está acontecendo? O menino era muito bem comportado, inclusive. Não tinha base nenhuma para esse tipo de superproteção que ela queria colocar, impedindo o seu filho de viver a sua juventude. Então, e ele ia para os lugares saudáveis da juventude, mas ela ficava criando. Então, a primeira coisa é verificar qual é a origem do meu desespero. Eu estou desesperado porque estou criando coisas, estou criando uma cena que me traz todas essas reações orgânicas, né? E na outra, a gente colocou para ela que todos os dias, isso é bom para os ansiosos fazerem, né? Todos os dias ela pegava na época era até fita cassete, né? Pegava lá uma fitinha cassete, colocava as mesmas músicas que não trouxessem lembranças, né? Desse estilo que foi tocada ao violino, né? Que é uma música divina, serena, ou uma música chamada da Nova Era, que já nem é mais nova, né? Mas é essa música suave, que não tenha lembranças conectadas, e ela, então, era orientada a se deitar, colocar essa música e ficar pensando que cada uma das notas da música ia para uma célula. A gente tem trilhões, né? Ia para uma célula e lá dentro organizava tudo, pacificava. Procurando ficar com essa imagem da música, porque a música, ela recompõe mesmo a vibração. Por isso que é usado aqui para o que a gente chama harmonização, que é para harmonizar o ambiente. Ela harmoniza o corpo também. Então, todos os dias ela tinha que fazer isso por 20 minutos. E aí já começou o quê? Quando ela se condicionou com as músicas. Quando ela colocava, ela já acalmava. Então, a hora que ela começava com esse drama todo, ela punha a música e o fato de estar pensando nas células do seu corpo, há um fenômeno, você começa a sentir as notas vibrarem no corpo e tira da cabeça aquelas besteiras todas, todo aquele drama, todas aquelas previsões,
né? A gente brinca em psicologia que chamam das previsões catastróficas, né? Previsão de final do mundo quando não tem nada disso acontecendo, né? Então, isso é muito importante por causa essa pessoa tinha tanta energia residual de tudo que ela fazia constantemente que ela já estava ficando realmente cardíaca. E esses simples e importantíssimos passos a levaram a se libertar, a libertar o filho, porque, na verdade, era essa ansiedade de controle de algo incontrolável que fazia com que ela ficasse com esse medo, né, exacerbado. A gente, às vezes, quer controlar o incontrolável. A gente não controla o destino da outra pessoa. Por mais que ele se comporte bem, por mais que tudo, nós não controlamos o que vai acontecer. A gente precisa confiar. A gente precisa fazer o melhor nas circunstâncias, na orientação e depois confiar. Porque essa necessidade de controle, toda pessoa que tem necessidade de controle, ela acaba com medos exacerbados. Por exemplo, aquele medo exacerbado que vem da insegurança que causa o ciúme. Então, o cônjuge atrasou no trabalho meia hora, a mente já está lá. Encontrou outra pessoa melhor que eu, já vai ter um caso, já está me mentindo, já não isso, já não aquilo. E aí vem aquela explosão de emoção que muitas vezes faz com que, quando o cônjuge chega, homem ou mulher, né, ele é atacado. Porque o ciumento, ele tem o ciúme com medo da perda. E ele faz de tudo para perder, porque ele ataca. Então, é um mecanismo perverso. Perverso no sentido de invertido e no sentido de não é bom também. Não é um bom mecanismo de vida, né? Então, essa energia residual, ela não vai embora. Depois que a pessoa está assim, ela tem que identificar os seus bloqueios, né? Eu acabei de falar um bloqueio, que é aquilo que eu quero ser muito controlador. Eu quero controlar a vida, controlar o outro, e vou descobrir que eu não controlo nem a vida, nem o outro. Eu preciso usar as minhas energias para que eu faça um controle melhor do meu próprio psiquismo, né? Então, esses mecanismos, eles são realmente muito perversos. Por exemplo, quem tem muito medo de rejeição, muitas vezes ele está começando um relacionamento, qualquer coisa acontece, e antes a pessoa tem tanto medo de ser rejeitada que ela rejeita antes. Então, é aquilo que a gente chama a profecia que se autorrealiza, né? Todas as pessoas podem me abandonar, então eu me abandono antes, eu rejeito antes, né? Então, essas estruturas de mente, de pensamento, cabe a cada um de nós verificar se nós possuímos. Se nós não estamos nos infelicitando, se nós não estamos nos fazendo sofrer sem razão de ser. Porque nós precisamos estar saudáveis e fortalecidos para as naturais ocorrências da vida. Porque não haverá ninguém que não, na Terra que não vai enfrentar desafios. E os desafios encarados como com algo que nós vamos falar então agora, que é a necessidade da gente criar a confiança. A confiança. Então, Jesus
fala sobre isso porque Jesus falou sobre tudo, né? Não há nada que Jesus não tenha ensinado psicologicamente e como norma saudável de vida. Então, ele tem uma parábola que chama a parábola dos talentos. É no capítulo 25 de Mateus e em outros tem essa parábola. A parábola dos talentos, em resumo, é isso. Jesus sempre falava sobre o Senhor. O Senhor que ele queria colocar era sempre Deus, o Pai, né? Mas ele contava histórias de acordo com o pessoal da época, para que fossem entendidas. Então, ele disse o seguinte: um senhor de umas terras, que possuía muitos recursos, um dia ele decidiu viajar. E aí ele chamou 3 dos seus coordenadores, dos seus empregados, seus servos mais na liderança, e ele disse o seguinte: ele entregou para um deles 5 talentos. 5 talentos. Talentos eram uma quantia amoedada, um dinheiro. Mas se a gente pensa na parábola, a gente pode pensar nos nossos talentos, nas nossas virtudes. Esse pai, ele sabe que cada um de nós tem uma quantidade de talentos, de virtudes, de qualidades, né? Mas na história é esses 5, né, talentos. Aí ele chamou o outro e entregou 2 talentos. E aí chamou um terceiro e entregou 1 talento. E disse: eu me vou para a viagem e vocês usem da melhor maneira possível isso que eu entreguei para vocês. Lembra nossas qualidades. Quando ele voltou, ele chamou os 3 e disse: o que vocês fizeram? Aí um deles falou assim: olha, eu recebi 5 talentos, eu empreguei, eu fui empreendedor e tal, consegui dobrar. Então, eu já tenho 10 talentos. Aí, o outro que tinha 2, mesma coisa. Eu tinha 2 talentos e eu empreguei e já tenho mais, agora eu tenho 4. Aí o senhor falou assim: muito bem, vocês foram diligentes, vocês trabalharam no pouco, então vocês vão ter muito mais agora. O terceiro, que recebeu 1, disse assim: olha, eu fiquei com muito medo, fiquei muito preocupado de estar com um talento cedido pelo senhor. Então, o que eu fiz? Eu enterrei no chão para que ninguém pegasse e ele não se perdesse. E aí o senhor diz para ele: você não foi alguém fiel. E aí, no caso, a gente sabe que é fiel à nossa própria trajetória. Porque você se atemorizou, não teve confiança, enterrou aquilo que você deveria fazer render. Então, por conta disso, aqueles que têm vão ter mais ainda. E você que não produziu, não vai ter nada com que você possa continuar. Então, essa lição, essa parábola, é Jesus nos contando, através de uma história, que nós precisamos ter confiança para usar os dons que nós temos. Fazer frutificar a nossa trajetória aqui na nossa vida, né? Nós precisamos ser capazes de nos libertarmos dos nossos medos e desenvolver a nossa confiança. No quê? No fato de que nós temos a providência divina. Nós temos esse Senhor, esse Pai das terras, né, que nos é capaz de cada vez mais incentivar e nos ajudar a nós multiplicarmos os nossos bens. Por isso, Jesus também tem uma passagem muito bela, que eu vou resumir bastante, em que ele fala das preocupações. E ele diz assim, o importante no começo é assim, ele diz: olha,
ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. O que ele quis dizer? Mamon quer dizer riquezas, posses. Então, ele diz, ninguém pode estar com o foco em Deus ou e nas riquezas e nas posses materiais absolutamente durante a sua vida. Então, a partir daí, ele diz assim, que nós não nos preocupemos. E ele passa imagens belíssimas falando sobre os lírios do campo que não tecem, e que, aquela passagem, olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu igual a um deles. E ele fala sobre a alimentação, que os passarinhos são alimentados. E o que ele está procurando nos passar? É que nós estamos sob a guarda da providência divina, que nós podemos ter confiança que nós vamos ter ajudado. Porque aí ele diz que não é mais, nós não somos mais do que um passarinho, não é a nossa alma mais do que a nossa veste, nós não somos. E ele fala, ninguém pode, por exemplo, controlar, nem que queira, controlar para aumentar alguns centímetros da sua altura. Deus tem a providência, Deus tem. E essa confiança em Deus, né, ele diz numa parte muito importante aí desse final, busquem primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Portanto, não se inquietem pelo amanhã, basta a cada dia o seu cuidado. O que ele queria dizer não é que a gente não fosse prudente, não guardasse para aposentadoria, nada disso. O que ele quis dizer é que nós não focalizemos e não fiquemos com medo e com preocupação baseado em coisas que nós vamos deixar por aqui, em coisas que não são as mais importantes, em coisas que e aí nós escondemos na terra os nossos talentos e não cultivamos essas coisas que são as principais. Então, busque Deus e sua justiça. Ou seja, sua justiça é dar significado às ocorrências da nossa vida. Quando algo desagradável nos ocorre, qual é a mensagem que Deus está nos mandando? Quando não foi algo provocado por nós. É que essa é uma dificuldade que nós viemos para transpor. E que nós podemos buscar todo o auxílio possível, que nós temos um espírito protetor, nós temos ajuda espiritual, toda sempre na nossa proteção. E temos também proteções que nós nem nos damos conta. Então, eu selecionei uma historinha que é real, né? E que nos fala muito sobre esses cuidados dos quais nós estamos rodeados, porque nós somos sempre protegidos de forma que, às vezes, nem mesmo suspeitamos. Então, tem um livro que chama Insights into Excellence, é de Charles Plumb. Esse indivíduo, ele foi um aviador que fazia bombardeio na Guerra do Vietnã, algumas décadas atrás. Então, ele foi para a Guerra do Vietnã, houve um momento em que o seu avião foi bombardeado e ele pulou de paraquedas e conseguiu atingir o solo, foi preso, viveu 6 anos preso no Vietnã e depois foi solto. Quando ele voltou aos Estados Unidos, depois que terminou a Guerra do Vietnã, ele passou a ganhar a vida contando sobre suas experiências de guerra, sobre as experiências de ter sido esse piloto,
reflexões a respeito disso. O título do filme diz insights, ou seja, descobertas sobre excelência. Então, ele passou a ser um palestrante motivacional. E aí, um dia, ele estava dando essa palestra e vem a ele alguém da plateia, um senhor já, assim, um tanto humilde, diz: eu também servi no seu avião, o porta-avião, né? O navio porta-avião em que ele servia. Eu servi, e muitas vezes eu o vi, mas eu acho que você não me conhece. Ele diz: realmente, eu não te conheço. Ele diz: não, eu era um marinheiro humilde, mas eu te conheço de lá. Inclusive, era eu que dobrava o seu paraquedas. Veja uma coisa, o paraquedas dobrado, para ficar todo, né? Ele tem uma porção de fios que nenhum pode emaranhar com o outro, senão ele não abre. Ele é complicadíssimo. Então, esse indivíduo marinheiro humilde dobrava o paraquedas dele todos os dias. Então, um dos insights, o clarão de reflexão que deu na mente dele, que ele escreveu no livro, é que, observa, ele nem sabia, mas ele devia a vida a essa pessoa. Porque o cuidado desse marinheiro fez com que ele pudesse, ao ser bombardeado, ir para o chão em tranquilidade, com o paraquedas abrindo. Então, a partir daí, ele colocou no livro e cada palestra ele começava: você sabe, assim, você sabe quem dobrou o seu paraquedas hoje? Fica a pergunta. Quem dobrou o nosso paraquedas hoje, para que a gente estivesse aqui refletindo sobre nossa vida com tranquilidade, para tomar um passe, para se energizar, para ter à disposição, se quiserem ir no atendimento fraterno? Quem dobrou? Quem passou a vida dobrando o paraquedas de cada um de nós? Fica a pergunta: quem dobrou? São esses auxílios, essa providência divina que nos dá essas pessoas queridas, né, que dobram o paraquedas para que nós não caiamos, né, nos nossos saltos pela vida, para que a gente não se espatife pelo chão, né? Então, eu me lembro, né, e estou concluindo que eu me lembro que essa confiança em Deus, a gente deve repetir constantemente nos nossos momentos de medo, momentos de aflição, quando estamos nos trabalhando, que nós temos todo um grupo de proteção para a nossa vida, que a providência divina é perfeita, que a justiça de Deus é perfeita, que nós nunca estamos sozinhos nem desamparados. E eu me lembro que quando os meus filhos eram pequenos, e às vezes um deles tinha muito medo do escuro, então eu cantava para ele uma musiquinha assim: quando eu tenho medo, logo eu digo assim: Deus é meu amigo, Deus cuida de mim. Deus é meu amigo, Deus cuida de mim. A gente pode. Então, ele passou a repetir, né? E cantava, passou o medo do escuro. Né? Nos nossos medos, nós podemos repetir: Deus é meu amigo, Deus cuida de mim. Né? E guardar
Um dos salmos mais bonitos da Bíblia é o Salmo 23 de Davi, e eu deixo como última reflexão. Na confiança na graça divina, Davi diz assim no Salmo 23: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E depois, um pouquinho adiante, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo.